É o segundo ali, 2. Pero hay también profecías, otras profecías de los papas, en este caso de los 3 papas, y nos referimos a Garabandal. Conchita, una de las principales videntes de Garabandal, le dice a su madre lo que a su vez la Virgen le refiere sobre la profecía de 3 papas, es decir, que habrá 3 papas después de Juan XXIII. En aquel momento, en las apariciones de Garabandal, en los primeros años de la década de los 60, se está celebrando, como sabéis, el Concilio Vaticano II. Y Conchita le insiste a su madre que después de estos 3 papas será el final de los tiempos, que no el fin del mundo. Claro, estos 3 papas, después de Juan XXIII, quiere decir que son Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Es decir, que la lista, entre comillas, de esos 3 papas últimos de la Iglesia se acabaría en Juan Pablo II. ¿Qué es lo que sucede? Que yo creo que en un intento de cuadrar el círculo, se le llama ya la profecía de los 4 papas. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen que en esa lista de 3 papas después de Juan XXIII no se incluye el brevísimo pontificado de Juan Pablo I. Bueno, esto no deja de ser una interpretación, porque lo que sí sabemos literalmente es que Conchita insiste a su madre, Aniceta, que después de Juan XXIII la Virgen le ha dicho que habrá solo 3 papas. En cualquier caso, si fueran 4, que insisto, es una libre interpretación, no es lo que dijo Conchita, Benedicto XVI tampoco sería, Francisco, mejor dicho, sería papa, ¿no? Tá aí, né? Mais um vídeo que a gente trouxe sobre as profecias de Nossa Senhora Garabandal. E a gente vê que, como a gente acabou de trazer o outro vídeo, né? Para a igreja agora, como se diz, né? O inimigo vai fazer de tudo para fazer com que as pessoas fiquem confusas e querer destruir nesse sentido, né? Então, assim, o último foi João Paulo II e a nossa irmã está dizendo aqui, né? João Paulo II e o sucessor, Santo Papa e Profeta Pedro... o Santo Papa, Profeta Pedro II e sucessor São João Paulo II, né? Foi escolhido de Deus. Então, assim, a gente vê que isso encerra praticamente, né? Encerra tudo. Então, assim, eu penso que não vai ter mais como, né, ter mais papas, sendo que Nossa Senhora falou que o último seria João Paulo II, né? Então, as profecias têm que se cumprir e as pessoas têm que entender que isso realmente é a verdade, né, seu Gênio? Você viu eles falando, a senhora falou, após a morte desse Papa só resta mais 3, mas eles querem mudar para 4. Eles querem mudar para 4. Já inventam que o Papa João Paulo I, que durou 33 dias, que não conta, só para colocar o Papa deles. Eles querem, estão mandando nas profecias de Deus. Então você quer ser mais inteligente do que Deus. A senhora falou, eles querem mudar. E por isso que nós estamos com o profeta aqui nunca mudou. Ele está sempre que Nossa Senhora falou que o Papa João Paulo II seria o último. E quantos videntes mudaram, começaram junto, falaram que era o último, depois que veio, mudaram a história também. Dá para você colocar a profecia que a Nossa Senhora fala em Garabandal aqui, ó, que será, eles vão se contrariar um contra outro, se contradizer. Paulo II. O 4, viu? Em 1961, a Santíssima Virgem disse às videntes que viria um dia em que elas se iam contradizer umas às outras.
e até negariam o que tinham visto. Elas estranhavam como poderiam fazer tal coisa, pois realmente haviam. A própria Virgem deu-lhes a explicação. Era porque elas iam passar pela mesma confusão que a Igreja. Com o passar do tempo, quem pode duvidar das suas palavras? Tá aí, né? Olha só o que Nossa Senhora falou para elas, né? Que havia essa... E eles iam querer contradizer. É o que a gente está vendo hoje, né? Eles não aceitam que o João Paulo II foi o último. E fala que o Francisco, né, seria mesmo para contradizer e causar essa confusão na mente das pessoas. Então, assim, é como se disse, né? A gente tem que sempre buscar, né, tá lendo essas mensagens do Livro da Palavra de Deus, porque ali nas mensagens Jesus nos orienta, né, a situação que a igreja está passando. Porque assim, as pessoas elas estão esperando que venha um Papa, né, bom, conservador, que vai ficar ali no Vaticano e vai tudo dar certo, né? Igual o Papa João Paulo II, tal, conservador. Isso não vai acontecer, né? A gente sabe. Agora o que vai acontecer? Vai ser a vinda do anticristo, né? O anticristo ele vai vir para tomar de conta. Então, assim, eles vão fazer de tudo, né, para não deixar isso acontecer na questão de querer colocar um Papa conservador. Se lá está o espírito mundano, se o próprio inimigo está dentro do Vaticano, eles não vão permitir isso, que seja um Papa conservador para, né, ali não ficar no papado da igreja. Então, assim, a gente tem que entender que nós já estamos no final dos tempos e agora é a chegada do anticristo. A cama dele já está sendo preparada, o caminho está sendo preparado. E está sendo preparado é porque a qualquer momento ele pode aparecer, né, Serginho? Eu vou colocar esse livro aqui, foi feito lá, o derradeiro combate do demônio, que Nossa Senhora feito sobre as aparições de Fátima. Nossa Senhora, o terceiro segredo, Fátima, ela disse assim, acredito em outras coisas, que a grande apostasia na igreja começará de cima de onde? Do Vaticano, lá de cima. Então ela mostrou por que o terceiro segredo de Fátima não foi revelado. Por causa desses 4 aqui, ó. Temos agora provas suficientes para identificar os 4 homens em que consciência devemos causar neste livro são eles. Cardeal Ângelo Sodano, Cardeal Joseph Ratzinger, Arcebispo Tarcísio Bertone e Cardeal Dário Castilhos. Então, esse aqui, ó, mostra para mim aqui, ó, mostra aqui, ó, eles aqui, ó, os quatro cardeais, dá para puxar mais, não? Os 4 cardeais, esses que foram os assassinos do terceiro segredo de Fátima. Fátima para que não fosse divulgado no mundo inteiro, né? Então tá nesse livro que foi escrito do derradeiro combate do demônio, livro lá sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima lá. Agora eu quero colocar ali, coloque a Márcia agora. Mas este aguentou toda a humilhação diante dos que estavam em seu redor. Por eles, João deveria estar morto, já há muito tempo, por motivo de ser fiel a mim. Foi um papa conservador lutando contra tudo e contra todos a seus adversários. É isto que leva a esta gente a provocar ciúmes. Mas isso irá tão logo ter um fim. Jesus falando, né? Ouviu a sua mensagem lida por outra voz. Ainda tentou pronunciar algumas palavras. O microfone foi rapidamente retirado. No rosto do pontífice, sofrimento e frustração. E a cortina se fechou. Tá aí, a gente viu, né, esse pequeno vídeo aí do podcast que a Márcia falou, do Papa João Paulo II, da perseguição que ocorreu a ele. Ele falou quando estava com problema na garganta, né, meio que eles tiraram ali para não deixar ele falar, mas ele falou meio que uma voz meio garrada. É o que aconteceu com ele, né, por ele ser um Papa conservador, por ser um Papa que defendeu a tradição da Igreja Católica, né, que evangelizou muitos jovens. E é isso, né, os nossos irmãos aqui estão mandando mensagem, né. Aqui o José Roberto está aqui com a gente também, a Gislane Assunção,
Deixa eu ver aqui também. A Francisca Eunice tá por aqui também. A Wanda, né? A Wanda tá colocando assim: a fumaça desse conclave que vai sair arco-íris para dizer que Deus quer homossexuais na igreja. Será que vai sair a fumaça dessa cor? Ninguém sabe, né? Então, assim, a gente tem que ir para não chorar. Então, a situação que está hoje, assim, a gente vê que é crítica, né? É como diz aí a palavra de Deus, né? A abominação da desolação na igreja, né? É a sodomia. A gente vê que isso tá se espalhando cada vez mais. E o que a palavra de Deus diz lá em São Mateus 24, né? Jesus prediz a ruína de Jerusalém e a destruição do templo. Grandes calamidades precederão sua segunda vinda. Ele conta a parábola da figueira. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra e que não seja derrubada. E estamos assentando no Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então, assim, a gente vê que tudo isso está acontecendo. E agora, né, a gente vendo esses vídeos que nós estamos trazendo aí, com relação ao Papa, né, esses acontecimentos, faz sentido, né, quando o anjo ali pede ao Papa, o Beato Francisco Palau, para não rezar para Roma, né, que Roma seria destruído. A gente imagina, né, um santo que foi o Papa, o Papa não é, né? Francisco Palau, ele estava rezando para o Vaticano, para Roma, e apareceu o anjo e disse para ele não rezar. Então, a gente vendo essa situação, olha a gravidade que nós estamos vivendo, né? Então, assim, agora é o anticristo, né, que vai vir e vai se manifestar. Pronto, pode colocar. Olha essa que nós passamos aí, ó, a fumacinha que vai sair, ó. A entrevista dos cardeais, essa fumacinha que vai sair, né? Tava falando aqui no chat aqui. Aí pode falar que agora a igreja quer os homossexuais. Agora, melhor, eu vou falar que os homossexuais agora, né? Com relação a essa fumacinha aí. Então, eu vou ler aqui a entrevista ali com o Papa João Paulo II, que ele foi. Que ele sofreu aquele atentado lá, ele foi lá, veja a diferença do Papa Santo. Ele foi lá na prisão, confessar o agressor, o que atirou nele, o Ali Agda. Ele falou assim: Ali Agda tentou matar João Paulo II em 1981. Foi perdoado por ele poucos dias depois, a pedido do mesmo Papa. O governo da Itália, após 19 anos de prisão, também concedeu perdão remoto, condenado para a Turquia. Durante a longa prisão, Ali Agda foi informado sobre várias partes do terceiro segredo de Fátima e as grandes profecias da Bíblia. Sinceramente arrependido, fez vários pedidos em favor da sua libertação, alegando inocência porquanto dizia que foi o próprio Vaticano organizou esse ataque contra o seu Papa. Isto foi divulgado por ele em 10 de julho do ano 2000. Na saída do tribunal em Istambul, acusou mandantes do crime de traição contra a vida e contra Cristo e contra Deus. Em defesa do Papa, aconselhou: meu querido irmão João Paulo II, deixe seu posto, volte para a Polônia. Você é uma boa pessoa, mas não pode ser chefe do Vaticano, que é um depósito de lixo da história, do quartel-general do diabo. Apocalipse 2. O Papa sabia perfeitamente que Deus lhe deu a missão de não se afastar do Vaticano por retardar a manifestação pública do anticristo.
Com isto, abreviar os dias da grande tribulação em benefício da humanidade, porque, ao contrário, não se salvaria só um homem. Então, estamos vendo o que está acontecendo.